Olá, galerinha. Boa tarde. Essa aula é uma aula de ciências, ainda falando sobre o ar do capítulo 4, tá? E aí, se lembra que na aula anterior a gente falou sobre isso, sobre o ar, a importância do ar, como o ar ele pode ser percebido ao nosso redor. E aí, vamos para a próxima página desse slide, em que Tia vai apresentar para vocês uma continuação desse assunto de ciências. Vamos lá? Olá, galerinha. Pronto, estamos na página correta agora da continuação do assunto sobre o ar. Na página 209 do módulo 2, tá? Do livro de ciências de vocês, temos aí uma charge. E aí, vamos observá-la? O que é que vocês conseguem ver? Tia colocou ela aqui mais ampliada, né? Maior, para a gente poder observar. Temos aqui, ó, ao fundo, né? Alguns carros que vai grifar de vermelho, tá? Tem aqui ao fundo algumas fábricas emitindo gases, né? Fumaça preta, cinza. Temos os carros também, ó, emitindo fumaças, né? E temos aqui, ó, a fumaça também aqui, ó, aparece aqui no ar, né? Visível no ar. Aí temos aqui 3 pessoas protestando, né? Mais educação, mais emprego, mais saúde, e a árvore sozinha protestando aqui, ó, menos poluição, tá bom? E aí, o autor vai perguntar, qual é a mensagem da charge acima? E aí, qual é a mensagem? Temos aqui a mensagem de que existem carros, fábricas que estão poluindo o ar, né, da gente, e que isso deve ser reivindicado, que o ser humano deve ir em busca de que deve ter menos poluição no nosso planeta. 2. Que tipo de problema, tá aqui na página 209, tá? 2. Que tipo de problema ambiental está representado na charge? A poluição, tá certo? A poluição, a emissão de gases poluentes no ar. 3. O que você observou na charge para responder à questão anterior? O que você conseguiu observar para dizer que é realmente a poluição do ar que está o tema da charge? Justamente porque vocês estão vendo o ar, né, poluído com umas fumacinhas cinza, as fábricas poluindo, né, com fumaças, o carro também queimando combustível, né? Então, a gente conseguiu observar que realmente é por causa da poluição, por causa que dá para perceber, né, esse tipo de ações aqui na charge. 4. Qual é o principal responsável pelo problema ambiental representado na charge? Aí, qual é? É o homem, né? Porque quem dirige os carros? O homem. Quem usa as fábricas? O homem, né? E o homem também não é tão interessado para protestar contra impactos ambientais. Tem algumas organizações, um pequeno grupo que luta pela diminuição da poluição no nosso planeta, porém não é a maioria, certo? Ele coloca aqui, a charge acima retrata um problema ambiental comum, principalmente no ambiente urbano, que é na cidade, tá? A poluição do ar. Além do vapor de água, gases, poeiras e seres vivos citados anteriormente, o ar poluído apresenta outros componentes chamados poluentes atmosféricos. Os poluentes atmosféricos são gases tóxicos ou partículas sólidas e líquidas que alteram as características do ar e que são prejudiciais aos seres vivos. Tia colocou alguns vídeos aqui, nesse slide, nessa aula da gente, para vocês terem ideia, através de algumas imagens e explicações mais detalhadas sobre essa poluição no ar, dessas partículas. A gente vai ver mais adiante em um vídeo que Tia colocou aqui, tá certo? Pronto, meus amores. Aqui na página 210 e 211 do livro de ciências de vocês, módulo 2, tá? Repetindo, página 210 e 211, tá certo? Vai falar assim, as atividades humanas
são a principal causa de liberação de poluentes na atmosfera. Veja abaixo algumas delas e também algumas atitudes que ajudam a reduzir esse tipo de poluição. Então, o homem é o principal causador de poluição no nosso planeta, certo? E aí vamos ver alguns exemplos aqui, mas tem alguns outros vídeos que Tia colocou aqui para vocês, que vai mostrar outros exemplos de poluentes fora do que está apresentado no livro de vocês, tá certo? Mas vamos lá. Primeiro aqui podemos ver que vai grifar de preto, tá? As fábricas, indústrias, tá? E aí emitem grandes quantidades de poluentes no ar atmosférico. Por isso, essas atividades são consideradas uma das principais causas da poluição, de poluição atmosférica. Para reduzir a emissão desses poluentes, é possível instalar filtros nas chaminés e priorizar o uso de tecnologias que emitem menos poluentes. As empresas podem, né, e devem estar adotando essas medidas, certo? Algumas empresas, não todas, infelizmente, já adotam esse meio de filtrar a fumaça que sai da chaminé da fábrica, tá certo? Aqui temos um outro exemplo, certo? Que está circulando aqui de preto, que aqui a queimada de combustível durante o funcionamento dos automóveis libera diferentes gases poluentes no ar. Para reduzir a emissão desses poluentes, deve-se fazer manutenção frequente nos automóveis e instalar catalisadores nos escapamentos. Além disso, é necessário priorizar o transporte coletivo e o uso de bicicleta. Não só o uso de bicicleta e não só o transporte coletivo. Temos também algumas tecnologias, que vocês vão ver alguns vídeos que Tia colocou, que já fazem uso de alguns automóveis elétricos, tá? Que não precisam usar combustíveis fósseis, né? A queima da gasolina. Então, esses automóveis hoje em grande quantidade na cidade, como cidades como São Paulo, que tem muitos carros, emitem muito gases poluentes na atmosfera. Então, essas partículas prejudicam a nossa saúde e muito, né? Deixa o ser humano doente, causa problemas respiratórios no pulmão. E aí, chega até trazer a óbito, ao falecimento de algumas pessoas no mundo por causa dessa poluição, certo? Então, o que acontece? Já tem algumas tecnologias, já carros que são movidos a eletricidade, que não precisa estar usando o gás, né, a queima do gás, do combustível fóssil. Então, assim, tem alguns exemplos que Tia vai mostrar, já tem empresas no Brasil também que utilizam esses transportes que tem energia limpa, né, que não polui o ar, tá certo? Essa é uma alternativa, além da bicicleta, a diminuição de transportes como carro, moto, trocar esses transportes por transporte coletivo, tá? E aí, temos aqui as queimadas, né? Outro que está grifando aqui é as queimadas. Muitas vezes o ser humano realiza queimadas para limpar o solo, para o plantio, emitindo grande quantidade de poluentes na atmosfera. Uma das alternativas para reduzir a emissão desses poluentes atmosféricos é dar preferência a técnicas de cultivo do solo que não se baseiam em queimadas. Infelizmente, parece que a gente busca o atraso, né? O que parece ser simples prejudica o nosso planeta. Antigamente, algumas civilizações bem lá atrás usavam técnicas que não precisavam agredir o solo, né? Como os astecas, por exemplo, que vocês vão conhecer mais lá na frente em algumas aulas, em outras séries. É um povo que existiu aqui na América do Sul, certo? Que adotava algumas técnicas de cultivo do solo, né? Enriquecendo o solo sem prejudicá-lo. Infelizmente, hoje parece que o ser humano atrasou, parece que não está se importando tanto com a natureza. Esse pessoal aí, esses povos, esse povo, né, aí
encontrado aqui no nosso continente, preservava o meio ambiente, tinha um cuidado com a natureza, coisas que a gente não tem hoje, né? A maioria do ser humano não se preocupa. Mas, ultimamente, nesse século, temos desenvolvido tecnologias para evitar o impacto tão profundo da poluição. Tia vai colocar umas que é bem inovadoras no grupo, para vocês verem como são legais essas ideias que alguns engenheiros, né, estão pensando para poder evitar o aumento cada vez mais do efeito estufa, perdão, o aceleramento do efeito estufa, prejudicando a atmosfera, né, o ar que a gente respira, tá bom? Os vulcões, aqui ao lado, na página 211, temos aqui os vulcões e a emissão de gases poluentes. Vocês sabiam que tem pessoas que morrem se respirar aquela fumaça preta que sai do vulcão? Exatamente. Pode causar a morte, tá certo? Não é só a lava que dá medo, não. O que ele expele daquela fumaça é poluente e pode trazer a morte de algumas pessoas se respirar em grande quantidade, tá? Os pulmões podem ser lançados, os poluentes, perdão, poluentes podem ser lançados na atmosfera tanto por fontes artificiais, que geralmente são os homens, né, como a gente já viu aqui, as fábricas, os carros, como também atividades humanas, né, quanto por fontes naturais, como vulcões, né, que a gente tem um exemplo aqui ao lado. Então, tanto por fontes artificiais, pela ação humana, né, atividades humanas, quanto também por força da natureza, fontes naturais, como o vulcão que está sendo citado aqui. Ele também é poluente, tá? Os vulcões podem liberar gases, poeiras, cinzas e outros componentes poluentes na atmosfera terrestre. Exato. Que aí também é um meio que polui. Aqui tem assim, a retirada, que vai grifar para mostrar a vocês, tá? Rapidinho. Pronto. A retirada de áreas florestais para a criação de animais, feita por meio de queimadas, emite grande parte dos gases poluentes da atmosfera. Alguns incêndios podem ocorrer naturalmente, como os causados por raios em vegetação seca. Então, tanto o homem, né, sem cuidado, pode trazer as queimadas, quanto pela força da natureza, né, um raio cair numa árvore seca e começar um incêndio, certo? Geralmente em período de estiagem, quando não está chovendo muito naquela área. Temos aqui a queima, outro problema que polui. A queima de materiais domésticos, como lixo, emite gases poluentes na atmosfera. Por exemplo, se alguém queima um lixo, está poluindo o ar, sabia disso? Para evitar esse tipo de poluição, devemos separar o lixo corretamente e dar o destino adequado para esses materiais. Quando o spray para cabelo também, para matar inseticida, também é poluente, tá certo? Tem um vídeo que a tia vai colocar aqui para vocês verem que realmente a gente também, não só assim, usando carro ou fábricas aí, mas também o ser humano, né, em casa pode trazer alguns efeitos poluentes. Infelizmente, né, no período junino aqui, temos uma tradição que é de acender fogueiras, certo? Uma tradição bem antiga que faz parte da nossa cultura. Porém, polui muito o ar que respiramos aqui no período das festas juninas. Muitas pessoas dão entrada nos hospitais com problemas respiratórios, justamente por causa da queima de fogueiras, a fumaça. Teve proibição, porque prejudica muito pessoas que têm problemas respiratórios, tá? A fumaça. E aí ele dá a dica aqui, ó, cuide do ambiente. Cuidar do ambiente é dever de todos, meu e de vocês, tá? De todos que moram no planeta. Refletir sobre essas atitudes e suas consequências pode auxiliar na redução da poluição ambiental. Reflita sobre cada uma das suas atitudes no dia a dia. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Porque várias coisas podem causar
problemas sérios, né? A mudança climática que está ocorrendo no nosso planeta, né? Furacões, é, aquela tempestade de areia fortíssima que estava vindo lá da Ásia, do deserto para outros países. Isso aí, gente, é ações da natureza, as calotas polares lá de gelo, nos polos sul e norte descongelando, é efeito de mudança climática por causa desse aceleramento do efeito estufa. E Tia já falou sobre o efeito estufa, o que é o efeito estufa, mas tem um vídeo que Tia colocou aqui para vocês estarem assistindo, explicando melhor sobre esse efeito estufa. Outra coisa, Tia colocou uma música bem legal aqui sobre a questão da poluição do ar. Fica aí, escuta a música até o final, não perde nenhum pedacinho que Tia pode pedir uma atividade sobre isso, tá certo? Então, você sabia que tem um país que vende ar puro em latinha? E aí, além de refrigerante, existem pessoas aí ganhando dinheiro vendendo ar puro em latinha. Será que tem gente que compra? Tia vai colocar aqui a matéria sobre isso, sobre ar vendido em latinhas, tá bom? Então, fica aqui a dica: poluir não é bom para mim nem para você. Acaba deixando o nosso planeta doente. E quando a nossa casa, que é o planeta Terra, fica doente, vai terminar nos prejudicando, né? Então, temos que cuidar do nosso local que traz a vida. Tanto o ar que respiramos é importante, quanto a água, as florestas. E aí, Tia colocou um vídeo bem legal aqui sobre os mares, tá certo? Sobre a importância dos mares no ar, tá bom? Então, fica a dica aí. E aí, preste atenção na aula até o final. Tem uns vídeos que Tia pede que vocês assistam, tá certo? Ainda tem um slide que Tia vai explicar a atividade antes dos vídeos, tá certo? Pronto, pessoal. Aqui na página 212, depois que vocês assistirem todo esse vídeo aqui, essa videoaula que Tia está apresentando para vocês, vocês vão fazer essa atividade aqui, tá certo? Vão ler essa reportagem e vai responder aqui bem direitinho, tá bom? Aqui, temos aqui o final do capítulo, sempre tem um resumão do que você estudou, tá certo? Nesse capítulo você estudou sobre o ar, um dos componentes do ambiente que é essencial para os seres vivos. Além disso, você estudou que o ar forma uma camada ao redor da Terra. A atmosfera terrestre, certo? Chamada de atmosfera terrestre, essa camada de ar que envolve a Terra. Vamos revisar alguns desses conceitos. A atmosfera terrestre apresenta 5 camadas: exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Então, não se esqueça que isso pode estar caindo na prova de vocês de ciências, ok? A atmosfera é composta por gases, vapor de água, poeira e seres vivos. Então, Tia pode perguntar, o que tem na atmosfera? É uma pergunta, né? A camada de ozônio protege os seres vivos da ação prejudicial dos raios solares. E aí, o que é a camada de ozônio? Qual é a função dela, né? Temos aqui também o ar por si massa, ocupa lugar no espaço e exerce pressão sobre os corpos. O ar está presente ao nosso redor e é dele que os seres humanos absorvem o gás oxigênio durante a respiração. E qual o nome do gás que nós respiramos? E aí eu já disse aí, né? Oxigênio. Os poluentes atmosféricos são liberados na atmosfera principalmente por atividades humanas. Então, somos os grandes responsáveis pela poluição do nosso planeta. O efeito estufa natural mantém a temperatura terrestre adequada para a vida na Terra, mas quando esse efeito estufa está acontecendo de forma acelerada por causa do homem, né, poluindo o ar, aí vira o efeito estufa do mal, né, quando vai nos prejudicar, porque o homem está mexendo com essa forma natural de proteger o planeta, tá certo? Então é isso. Assistam os vídeos até o final e depois façam a atividade aí da página 212, tá certo? Até a próxima aula de ciência, galerinha. Cheiro, Tia tá com saudade.
o ar que respiramos. Ele contém oxigênio que vem dos oceanos. É sério. Se alguém falar para você que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, respire fundo e diga que não é verdade. É claro, a floresta libera uma quantidade enorme de oxigênio na atmosfera pela fotossíntese. Mas na calada da noite, quando respira, ela mesma consome todo o oxigênio que produz. O verdadeiro pulmão do mundo é mais um tesouro dos oceanos. Os fitoplânctons, as microalgas. Elas liberam mais da metade do oxigênio do planeta. Ao contrário da floresta, as algas consomem muito pouco oxigênio quando respiram e assim sobra bastante na atmosfera. Já o grande serviço da Amazônia é regular o clima, interferindo nas chuvas, nas secas e na temperatura global. Mas isso é outra história. Seja na terra ou na água, uma coisa é certa. É preciso cuidar do meio ambiente para que possamos todos respirar aliviados. Você já parou pra imaginar o que polui o nosso ar em nossa cidade, ao nosso redor? Em todo instante você pode encontrar a fumaça e os gases liberados pelas fábricas e os automóveis. A queima do lixo em incineradores dos hospitais. Os incêndios nas florestas, nas matas e na selva. Os incêndios nas florestas, nas matas e na selva também provocam tudo isso é combustão. Tudo isso é poluição do ar. A poeira que sai do chão nas ruas não asfaltadas e sem calçadão. Os gases que saem dos esgotos, das fossas mal cuidadas, de restos de animais e de plantas em decomposição. É poluição. Tudo isso é poluição do nosso ar. Tudo isso é poluição. Tudo isso é poluição do nosso ar. Você já parou pra imaginar?
Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe. Tá ligado em como o efeito estufa afeta a sua vida? Então se liga. Ludmilla mandou avisar que é hoje que você vai entender. Gente, só no Descomplica você mata as suas dúvidas de um jeito diferente e eu te garanto que é uma maravilha. Por isso, vale a pena curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal e segue a gente em todas as redes sociais. E aqui embaixo na descrição tem um link para você baixar o mapa mental desse vídeo em alta resolução e bem lindão para você estudar. Assim ficou moleza, sacou? Vamos lá. Você sabia que o efeito estufa é do bem? O problema é o seu excesso. Mas como assim, professor? Calma. Vamos começar pelo começo. O que é efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural. Basicamente, é quando a radiação do Sol chega à superfície do nosso planeta e o efeito estufa trabalha para manter essa Terra aquecida. Quando acontece assim de forma natural, é o efeito estufa que permite boa parte da vida da Terra existir. Como isso acontece? Esse efeito do bem rola porque os gases do efeito estufa funcionam como um cobertor natural, impedindo que o calor se dissipe. Atenção, nem todo gás provoca efeito estufa. E os principais são dióxido de carbono e o metano, CO2 e CH4. Numa situação ideal, o CO2 não causaria maiores problemas, pois é absorvido por processos naturais como a fotossíntese, e por sua vez não absorve o metano. Quem piora o efeito estufa são as próprias ações do homem, que ao aumentar a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, também desequilibra todo o processo, ainda mais quando trata-se de gás carbônico, o maior vilão do efeito estufa. As práticas mais danosas à atmosfera são desmatamento, queimada, depósitos de lixo e, principalmente, a queima de combustíveis fósseis. Ou seja, não adianta achar que não tem nada a ver com isso. Todos nós, de um jeito ou de outro, participamos desse efeito estufa do mal. As consequências disso têm sido catastróficas para o nosso ecossistema, trazendo uma piora constante no quadro do aquecimento global, que traz consigo outros desastres como enchentes, intensifica fenômenos como os furacões, alterações climáticas, degelo das calotas polares, desertificações. O combate ao efeito estufa não é nada de outro mundo. É preciso ampliar o investimento em fontes limpas de energia e em reflorestamento, já que a fotossíntese é um dos meios de retirar o CO2 da atmosfera. Pro bem ou pro mal, é bom mesmo ficar ligado no efeito estufa e fazer a sua parte para que ele fique de boas. Para ter um mapa completaço, basta clicar no link da descrição e você vai poder baixá-lo inteirinho. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e siga o Descomplica em todas as suas redes sociais. Assim, estudar fica mais fácil e sobra tempo para você fazer outras coisas. Já viram o último episódio de Game of Thrones? Sem spoiler, hein? Compartilhe o Descomplica. É igual terapia. Sempre pode ajudar alguém. Pessoal, é isso e até o próximo Quer Que Desenhe. Veneno no ar. Você sabia que a maior parte da poluição vem do congestionamento da cidade? Pelo escapamento dos veículos, são liberados gases nocivos à saúde e ao meio ambiente. Dentre esses gases, existem partículas muito pequenas, chamadas de MP2,5. Um perigo invisível. Micropartículas extremamente danosas ao nosso organismo, elas penetram profundamente em nossos pulmões e na nossa corrente sanguínea, causando sérias doenças pulmonares e cardiovasculares, como asma, bronquite, infarto do miocárdio, dentre outras. A Organização Mundial da Saúde recomenda um limite de 10 microgramas de MP2,5 por metro cúbico de ar na cidade. São Paulo e grandes cidades da América Latina têm apresentado taxas de 20 microgramas de MP2,5 por metro cúbico de ar. Para você ter uma noção do problema, no mundo, estima-se que de 10 a 20 pessoas morram diariamente em decorrência da poluição, e que de 1 a cada 20 infartos também são atribuídos aos poluentes. Além de risco à gravidez, mortalidade no neonatal, parto prematuro e até infertilidade masculina. O mundo inteiro está mudando, trocando seus veículos de combustão por veículos elétricos. Veículos elétricos, além de econômicos, são silenciosos, potentes e o melhor, não emitem qualquer gás tóxico ao meio ambiente. Incrível, não? A BYD e a Corpus estão à frente dessa mudança no Brasil. Todos saem ganhando. Temos que tomar a atitude hoje, não amanhã. Saiba mais, energialimpa.co